Mais uma vez, estamos novamente reunidos em nome de Jesus para o aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje falando do capítulo 5, dando continuidade, o item 21, sobre o bem-aventurados aflitos, e o capítulo 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Como podemos entender tudo isso? Antes de iniciarmos o nosso comentário sobre este assunto, vamos cumprimentando todos aqueles que se fazem parte deste grupo de estudo do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. É com muito amor e carinho que abraço a todos que estão conosco hoje, neste dia. Vamos assim nos tranquilizando, acalmando, nos ligando ao Mestre amado, este ser que nos deu o exemplo da prática do Evangelho. É a nele que temos que nos apegar, sentindo a sua presença e o seu abraço amigo. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade e que possamos ter a força suficiente para praticarmos os seus ensinamentos. A morte sempre foi para nós um problema gravíssimo para a aceitação, para os desígnios do Mestre. Apesar de termos a certeza de que a vida continua após o nosso desencarne e não a morte, se formos considerar o nosso afastamento como a morte, como o fim de tudo, sofreremos em dobro, com certeza. Mas se aceitarmos a explicação do Mestre amado, que nós nos desencarnamos, porque o nosso espírito, ele é eterno, ele não morre, ele desencarna dessa nossa carcaça material necessária à nossa vivência no planeta Terra. De acordo com o nosso aprendizado, para que isso viemos, para que isso renascemos, para crescermos espiritualmente. Não podemos ficar estacionados no entendimento primário de que tudo acaba. Nada acaba na criação divina, tudo tem a sua continuidade. O nosso sofrimento é pela nossa própria ignorância do valor da vida, do que realmente viemos fazer no planeta Terra. A nossa missão é a nossa própria transformação. Aquela transformação lenta e vagarosa que muitas vezes nos desanimamos. Mas se passamos a entender realmente o valor da vida, o significado de burilarmos as nossas imperfeições, de caminharmos de encontro a Jesus amado através das nossas mudanças, através dos nossos conceitos, através dos nossos objetivos. Qual o nosso objetivo nesta encarnação? Vamos ficar estacionados no sofrimento, na perda de entes queridos, quando os desígnios e a vontade de Jesus prevalece? Prevalece porque Ele sabe qual é a melhor situação para nós, nos despertarmos para a espiritualidade. O nosso sofrimento de choro, mágoa, rancor, revolta, nada disso vai favorecer a nossa situação. Muito pelo contrário, vamos nos enfermizarmos o nosso físico através do expurgo desses pensamentos negativos que nós cultivamos dentro de nós. Ao passo que a aceitação, não acomodação, mas aceitação dos desígnios do Mestre. Ele sabe como nos conduzir, Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nos colocamos dizendo com a perda que fulano que deveria ter desencarnado.
porque este outro era bom, era maravilhoso, prestador de serviços. Quem sabe Jesus não deu a parada na sua caminhada para que doravante ele não viesse cair em tentações que perdesse toda esta conquista? Meus irmãos queridos, aceitamos os desígnios de Deus com humildade, com paciência, com resignação, com aceitação. Vamos lembrar a passagem quando Jesus foi crucificado, o comportamento da nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré. Ela nos conforta com a sua atitude na perda do seu filho amado, que injustiçadamente foi crucificado, foi apedrejado, foi caluniado. E os desencarnes dos nossos entes queridos não chegam nem perto deste sofrimento que Maria de Nazaré passou. Devemos recorrer a ela nessa hora, nesse momento de dor, de sofrimento. Podemos sim nos entristecer, chorar, nos sentirmos desprotegidos, mas é momentâneo esse sentimento, porque temos que ter a confiança, a certeza e a fé imensa de que Jesus não nos desampara. Ele jamais nos abandona em momento algum. Em todo momento do nosso sofrimento, Ele está nos carregando no seu colo. E nós não percebemos toda esta dedicação, todo este apelo, toda esta segurança. Não vemos as portas benditas que Ele nos abre para conquistarmos a nossa evolução. Não percebemos o benefício que nos é dado a todo instante para a corrigenda das nossas falhas, das nossas imperfeições. À medida que aceitarmos os desígnios do Mestre, com certeza deixaremos de sofrer pela matéria, pelas perdas, porque não são perdas, são apenas afastamentos temporários, que a certeza nós temos que um dia todos nós nos reencontraremos no plano espiritual. A nossa missão diante deste desencarne de ente querido é ajudá-lo na nova vida, ajudá-lo na sua caminhada, não através das nossas lamúrias, não através da nossa revolta, mas procurando a iluminação para este nosso ser amado, através das nossas preces, das nossas orações, do nosso reconhecimento da virtude que tivemos de conviver com este ser. Chegou a hora de aprendermos agora a caminhar também sem a sua presença, assim como Ele também estará aprendendo a caminhar com esta separação no plano espiritual. Coragem temos que ter, forças, fé, aquela fé interiorizada, não aquela fé que dizemos de boca, eu confio no Mestre, eu aceito os desígnios de Jesus. E quando somos assim colocados diante de provas difíceis, aparece a nossa tendência inferior. Combatemos essas nossas atitudes para o nosso próprio bem. A paz só depende de nós. O equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual é muito importante nestas horas. Deixar cair as lágrimas dos nossos olhos faz parte da nossa humildade, faz parte do reconhecimento, mas não com revolta, com entendimento, com aceitação. A morte não é o fim de tudo, ou melhor dizendo, a morte é o fim
do corpo carnal que investe o nosso espírito, porque o nosso espírito é eterno. Então não devemos nos sentir desprevenidos desta separação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Se amamos realmente Jesus, temos a certeza que Ele quer o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa alegria de ser. Lutemos contra esta inferioridade, quando entender o fim do desencarne. Passando para o índice, se fosse uma pessoa de bem, não teria morrido. Quantas vezes dizemos que aqueles nossos irmãos ignorantes, que prejudicam o próximo, que destroem vidas familiares através de assassinatos e que morrem pessoas de bem e eles permanecem vivos? Jesus dá a oportunidade a todos, principalmente aqueles nossos irmãos mais ignorantes, para que futuramente, no sofrimento que irão encontrar, sejam despertados para a responsabilidade que assumiram diante da sua trajetória com atos contrários às leis de Deus. Nós temos que entender isto. É difícil aceitar, mas se passamos a entender que a ignorância dos nossos irmãos que praticam esses atos é prejudicial única e exclusivamente a eles, nós temos o conforto de ter o reconhecimento e a humildade de entender a razão de tudo isto. Porque nada na nossa vida é o acaso. Tudo tem uma razão de ser. Vamos ver qual é a razão de Jesus para que passamos por esta provação. Quantas vezes lutamos pelos nossos bens materiais e vem de uma hora para outra alguém que nem conhecemos, nem sabemos de onde, nos levam tudo. Sofremos pelos bens materiais, muito mais pelo sofrimento espiritual. O sofrimento espiritual, nós temos o conselho, o consolo do Mestre amado. Nas perdas materiais, nós não temos este consolo, só vemos o sacrifício que fizemos para possuir bens que não nos pertencem eternamente. Então vamos reverter esta fortuna para os nossos bens espirituais, na conquista das virtudes necessárias ao nosso equilíbrio, à nossa paz, para que realmente possamos ajudar o nosso próximo, mais próximo, para o atendimento, para o amor, para a palavra de Jesus. Era isto que eu queria passar para vocês. O desenvolvimento da fé interior, aquela fé inabalável, que nada destrói, que nos mantém sempre firmes e em pé, para seguirmos o caminho que escolhemos de encontro a Jesus, porque com certeza Ele está de braços abertos, aguardando a cada instante a nossa presença. Graças a Deus. E assim, agradecendo ao Plano Maior por esta oportunidade, e nos desligamos neste momento, para na próxima semana estarmos novamente reunidos e dando continuidade ao nosso estudo. Paz, coragem e força.